Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje com um tema bem empolgante e polêmico, né? Pandemia e liberdade religiosa. Vamos trabalhar então a constitucionalidade dos decretos governamentais sobre a igreja. Então compartilhe aí, vai lá chamando o pessoal para entrar. Vamos então estar convidando daqui a pouco. Agora, na verdade, né? O doutor Victor Galvão vai estar aqui participando com a gente nessa noite. Então, sejam todos bem-vindos. Quando todos chegam aí, vamos estar em oração. Peço também a sua oração aí na sua casa. Vamos aprender nessa noite, certo? Interceda diante do Senhor também. Lembrando que nós temos tradicionalmente nas quintas-feiras 8 horas, semanalmente lives aqui nesse perfil. E assim continuaremos até quando Deus permitir. Também no domingo, às 9 horas, temos nosso programa Café com Cristo, onde ali nós estamos trabalhando às 9 horas da manhã, uma meditação abençoada para começar o seu dia de domingo. E à noite também, às 6h30, nós trazemos aí nossas séries no horário do culto da Igreja de Filadélfia. Estamos trabalhando a série O Preço da Graça, Como Viveremos. Não pode perder nenhuma dessas programações, tá bom? Vou convidar aqui o Dr. Vitor Galvão para participar com a gente. Ô, Vitor? Olá, graça e paz, irmão. Graça e paz, pastor Leandro. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Um prazer ter você aqui conosco, viu? Prazer é o nosso. Prazer imenso. Vamos então começar fazendo uma oração, colocando diante de Deus essa conversa nessa noite, que Ele nos conduza, nos guie, nos dê sabedoria também nas palavras, também ao nosso irmão doutor Vitor Galvão, nas perguntas e respostas que vamos trabalhar aqui nessa noite. Perguntas e respostas muito relevantes para o nosso dia a dia como igreja, como crentes, como cristãos, e que podem também ter consequências em nossas vidas muito fortes, as nossas decisões e convicções. A partir dessas convicções, as gestões que tomaremos. Vamos então orar, colocando diante de Deus essa live dessa noite. Todo-Poderoso Deus, nós queremos te agradecer, te louvar por esse meio tecnológico que o Senhor nos concede para poder transmitir verdades, conceitos, princípios eternos que vêm do Senhor, que vêm do Cristo, pelo seu Espírito Santo em nossas vidas, e a partir dele transmitir, compartilhar verdades a muitos corações que nos ouvem, que nos veem, que têm a oportunidade de aprender através desses meios. Muito obrigado a Deus por esse mecanismo. Agradecemos pela vida do Dr. Victor, da sabedoria, do conhecimento que tens dado para ele, a função que o Senhor levantou, muito relevante para a sociedade, no quesito de restrição do pecado humano, de também pacificação social, em meio aos conflitos naturais da vida caída e pecaminosa de todos nós, pecadores. Obrigado pela vida dele, obrigado, Deus, pelo serviço que ele tem prestado à sociedade e onde o Senhor o colocou para te servir. Suplico que o Senhor dê sabedoria nas palavras, discernimento, inteligência, também a nós, juntos, possamos transmitir graça àqueles que nos ouvem, transmitir a verdade que vem do Senhor, que é refletida no direito natural, também nas mentes, nas consciências, nos corações, também na nossa Constituição e no direito pátrio. Suplicamos que o Senhor nos dê todo esse equilíbrio, esse arcabouço, para transmitir a verdade em todo momento aos corações e às mentes daqueles que nos ouvem. Pedimos isso, desde já agradecidos pela tua resposta positiva e graciosa em Cristo. Amém. Amém. Então, doutor Victor Galvão, juiz de direito aqui do estado do Ceará, tive a oportunidade de conhecê-lo numa pós-graduação que fiz na Faculdade Batista aqui do Cariri, na região do Cariri. E ele também aí, além de juiz, é teólogo,
Então, tem a autoridade aí para conversarmos, trocarmos aí figurinhas nessas duas áreas aqui juntos, né? E podemos, então, aí aprender juntos. Então, doutor Félix quer trazer alguma palavra inicial? Boa noite, Leandro, pastor Leandro, graças e paz ao pastor, né? Deus continue abençoando, é uma alegria, né? Estarmos aqui participando dessa live, né? Glorifico a Deus pela tua vida, pastor Leandro, porque essas lives, são duas lives semanais, não é isso? Uma forma de glorificar o povo de Deus, e não somente o povo de Deus, mas tantos quantos sejam alcançados por esse instrumento de divulgação de informação, onde há debates, onde há a exposição da palavra de Deus, do conhecimento secular de uma maneira geral, de forma que a igreja possa ser edificada, que a sociedade possa ser impactada, né, pela igreja também. Deus abençoe. Fico feliz, agradeço o carinho que é recíproco, né, pelo convite que nos foi formulado, né, no momento que nós estamos vivenciando, mundialmente difícil, complicado. E, assim, esse debate, né, ou essa, não chega nem a ser um debate, né, esse mini debate, ele é importante para a gente pontuar, né, tentar ver os dois lados da moeda e tirar uma conclusão própria, né, para a glória de Deus, né, que tudo redunde em glória para Deus e a edificação dessa igreja aqui na Terra, né? Nós estamos aqui, né, para contribuir no que for possível. Amém, amém. É um grande prazer, uma grande alegria para mim, doutor Félix, estar com você aqui, conversando e trabalhando. No pouco contato que eu tive com você, no conhecimento que eu tive contigo naqueles meses de pós, pude ver a sinceridade da sua fé, e também a sua coisa que marcou, que eu acho que marca alguns que te conhecem, a sua humildade, a sua simplicidade, apesar de Deus ter te colocado numa posição de autoridade secular, você tem, de fato, demonstrado a humildade de alguém que ama a Cristo, nas suas atitudes, palavras, conversas, simplicidade, perto de todos nós. E isso, para mim, com certeza me marcou. Leandro, o pessoal está reclamando do som, não sei se é o meu ou se é o teu som que está dando eco, alguma coisa desse tipo. Espero que seja o teu, porque os meus TI saíram, foram para as namoradas. E aqui, se der problema aqui para eu resolver, meu amigo, vai ser uma luta. Aí eu queria que Eu baixei aqui o meu. O pastor Silvio, um abraço aí, pastor Silvio, entrou aí. Né? Pode o pessoal dar um retorno se é o meu áudio ou se é o teu áudio que estava dando retorno, né? Que tava... Pronto. Pessoal, se tiver algum áudio aí dando retorno, fala aí se é o meu ou do Dr. Victor, tá certo? Eu baixei aqui o meu mais, talvez agora melhore, né? Então vamos iniciar os trabalhos? Tem muita coisa por aí pela frente. Vamos lá então. Em primeiro lugar, nessa noite, Dr. Victor, a gente tem a nossa Constituição dizendo lá no artigo 5º, inciso 6º, a ideia de que a liberdade religiosa ela é inviolável. E também que o culto não pode ser embaraçado por nenhum ente da federação. Ao mesmo tempo, também, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 18, 18º, vai dizer que todo ser humano, abre aspas, tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E aí, puxando até o final, pelo culto e pela observância em público ou em particular. Apesar a partir dessas declarações constitucionais e da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito religioso, o direito à liberdade religiosa, doutor, ele é absoluto ou relativo? Muito bem, Leandro. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, não é isso? E é um Estado pautado nos direitos, né, em direitos, especificamente nos direitos e garantias individuais fundamentais, direitos e garantias fundamentais, né, especificamente os individuais. Né? Então, o direito à liberdade religiosa, certo, é mais um dos direitos que compõe o conjunto de direitos do Estado, né, de direito. Agora, entretanto, Leandro, nós temos que aprender que existem princípios, né, que norteiam, né, todo Estado e todo o sistema, né, jurídico de uma nação, de um povo, e no Brasil, certo?
não existe, e no mundo inteiro, não existe nenhum direito absoluto. O maior direito de todos os direitos, certo? É o direito à vida, certo? Nós abrimos a Constituição no artigo 5º, que fala dos direitos, né, e deveres individuais, né, fundamentais, e lá, logo no caput, no artigo 5º, na abertura, está escrito: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos residentes no país a inviolabilidade do direito. Aí lá vem: direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade, nos seguintes termos. E aí ele elenca vários incisos, né? Mais de 60 incisos são invocados, né? Quase 80 incisos são invocados, né? Falando de vários outros direitos que constituem o Estado Democrático de Direito. Mas o primeiro, o mais importante, é o direito à vida. Sem o direito à vida, eu não vou ter direito à liberdade, eu não vou ter direito à igualdade, eu não vou ter direito à propriedade. É o que é um pré-requisito, né? Então, se o direito à vida, que é o maior de todos os direitos, inclusive maior do que o direito à liberdade religiosa, certo? Ele não é absoluto. Nós entendemos e aprendemos que não existe nenhum direito absoluto. Todos os direitos eles são relativos, porque existem exceções, né? Em tempo de guerra, o direito à vida ele é relativizado, porque é passível a aplicação da pena de morte em tempo de guerra. O próprio artigo 5º, lá no inciso 47, a linha A da Constituição Federal, diz, certo, que não há a aplicação de pena de morte, salvo a exceção, certo? Né? Salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Ou seja, a pena de morte ela não existe segundo a Constituição, mas em época de guerra ela é passível. E se existe morte é porque o direito de vida de alguém ele é excepcional. Então, pastor Leandro, na realidade, né, o direito à liberdade religiosa não é um direito absoluto, ele é um direito relativo, assim como todos os direitos, certo? Não são absolutos, porque existem exceções, existe a predominância do direito coletivo sobre o direito individual, e existem outros princípios mais que possibilitam, né, a excepcionalidade, excepcionalização ou outro, né? Então, finalizando Entendi. a resposta, né, o direito à liberdade religiosa ele não é absoluto, né? Entendi, doutor Victor. No caso, eu queria que o senhor, então, me dissesse se concorda ou não, a partir, então, desse conceito que o senhor falou aí, de que não existe direito absoluto, nem mesmo à vida, nem também à liberdade religiosa. Um julgado aqui da Suprema Corte dos Estados Unidos, de Cantwell versus State of Connecticut, que é o estado de Connecticut, né, seria em português, lá nos Estados Unidos, ele vai dizer o seguinte, que a liberdade de consciência e a liberdade de se aderir a uma organização religiosa ou forma de culto, de escolha do indivíduo, não pode ser restringida pela lei. No entanto, ele vai continuar lá pelo meio e diz assim no julgado: a conduta permanece sujeita à regulamentação para a proteção da sociedade. Então, a liberdade de consciência, segundo esse julgado americano, e de se aderir a uma organização religiosa, ela não pode ser restringida pela lei em regra. No entanto, pode ser regulamentada se for o caso de proteção da sociedade. Você acha que esse julgado americano aqui, ele se aplicaria ao que a gente está vivendo hoje? Então, as restrições na nossa liberdade religiosa, por exemplo, de cultuar, de ir à igreja, apesar de ser um direito aí fundamental, a liberdade religiosa, e dentro desse direito, cultuar, adorar, ir para a igreja, quando ele é restringido, ele está dentro desse escopo de exceção, de que a sociedade precisa ser protegida nesse momento, e a reunião em igrejas estaria, então, trazendo um perigo à saúde e à vida da sociedade. Só acho que, nesse sentido, a partir disso, pelo menos inicialmente, esses decretos governamentais e municipais de restrição da liberdade religiosa estariam corretos ou não? Bem,
O julgado que você acabou de mencionar dos Estados Unidos, ele mantém a principiologia, certo, dos Estados democráticos, certo? Então, e esse julgado, eu não sei a época e o contexto em que ele foi feito, mas geralmente o exemplo dado, por exemplo, algumas religiões que fazem sacrifícios humanos, né, tribais, certo? Esse tipo de religião, ele vai ferir a vida, né, de alguém, certo? E todos os estados, todas as nações, né, têm por finalidade, certo, a proteção, certo, da vida humana. Então, este caso é um caso, digamos assim, o caso clássico, né, dessa proteção. De fato, Leandro, nós temos a liberdade religiosa, né, a liberdade de crença, a liberdade do exercício dos cultos e a garantia destes cultos é uma garantia, um direito, certo, fundamental do Estado Democrático de Direito. E quando é que isso poderia ser, né, alterado ou restringido, e até em que grau? Ou melhor dizendo, certo? Essa liberdade ela poderia ser restringida em algum momento, por alguma circunstância, e até que limite? Pronto. Acho que assim a gente fixa melhor a questão. Nós estamos vivenciando um momento de pandemia, por pandemia do coronavírus, da Covid-19, certo? E nós estamos vivenciando aí um festival de decretos, né, de governadores e de prefeitos municipais, né, em princípio buscando proteger a saúde da população e proteger a saúde da população, consequentemente a vida, né, da população, certo? E aí a pergunta é, esses decretos que acabam restringindo, né, direitos fundamentais, como a liberdade religiosa, como outros direitos fundamentais de ir e vir, né, a garantia do princípio da legalidade, enfim, tantos outros princípios, esses decretos, eles são constitucionais ou não são constitucionais, né? Então a gente começa com a resposta objetiva, certo? Então, a resposta é não. Na realidade, certo, esses decretos estaduais e municipais que estão chovendo, fervilhando pelo Brasil afora, nós temos mais de 5.000, né, e 500 municípios no Brasil inteiro, certo? A esmagadora maioria deles, eles guardam, né, inconstitucionalidades flagrantes que os tornam nulos de pleno direito, né? A realidade é essa, né? Nós vamos observar aqui o que nós temos no artigo 5º, inciso 6º. Ele fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ou seja, a liberdade de crença é inviolável, é um direito, certo? É assegurado a garantir o livre exercício dos cultos religiosos. É garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto. Então, se nós temos essas garantias, como você mesmo mencionou na abertura, o artigo 19, certo? Versículo de número inciso 1º, versículo, já estou confundindo. Tá em casa, tá em casa. O artigo, o artigo 19, né? Ele diz o seguinte, ó, é vedado, é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Olha aí a ressalva, na forma da lei, interesse público, né? Então, assim, a gente aprendeu que nenhum direito é absoluto. Nós aprendemos que o direito da coletividade prevalece sobre o direito da individualidade, certo? Nós aprendemos também, Leandro, agora que como é que se diz? O artigo 5º, ele é conhecido no direito como as cláusulas pétreas, ou seja, ele é o núcleo duro da Constituição, que não cabe nenhuma alteração nesse núcleo duro, certo? É invariável. O artigo 60
parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, né, ele proíbe qualquer tentativa legislativa que venha o quê? A mudar esses direitos, né, e garantias fundamentais individuais do artigo 5º. Eles fecham aí a chamada cláusulas pétreas, certo? São um núcleo duro, né? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 4º, os direitos e garantias individuais. Isso é fundamental no Estado Democrático de Direito, certo? Então, pronto, a gente pontuou, certo? Aí você pode perguntar, né, doutor Vitor, por que é que esses decretos são inconstitucionais? Por que é, certo? Então, Leandro, nós temos que entender que as constitucionalidades dos atos normativos, elas são aferidas com relação ao seu conteúdo, certo? Matéria e competência, certo? Ou seja, é o aspecto material, e com relação ao seu aspecto formal, a sua forma, o processo, o procedimento e os instrumentos, certo? Que dão vida, né, à norma. No caso, né, quais são os instrumentos legais que são utilizados? Lei complementar, certo? Constituição, emenda à Constituição, decretos, portarias, atos normativos, certo? Resoluções, tudo isso faz parte da pirâmide, certo? Hierárquica do sistema jurídico brasileiro, né? Sendo a Constituição a norma, a Carta Magna, a norma maior que tem que influenciar toda a legislação, certo? Doutor Vitor, não. Nesse caso, o senhor acabou de ler o artigo 19 da Constituição, e onde fala que ao Estado, à União e aos estados e municípios, no caso aqui aplicando Ceará, Juazeiro, é vedado, é proibido a eles estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento. Isso. E aí, ressalvado na forma da lei. No caso, essa lei aqui, ela não poderia ser um decreto estadual ou municipal. Vamos chegar já aí. É isso mesmo. Tá certo. Certo? Vamos logo chegar nesse ponto aí. Nesse tocante, certo? O aspecto formal. Não, vamos para o material. Conteúdo e matéria, certo? A constitucionalidade dos atos normativos, elas são aferidas tanto na esfera de conteúdo, certo? Né? Matéria e competência, como no aspecto formal e processual, que são os instrumentos, lei ou decretos, o que vale, né? Então, materialmente falando, o que é que nós temos? Nós possuímos normas e princípios fundamentais constitucionais que não podem ser alterados. Não podem ser mexidos, não podem ser alterados, certo? O artigo 19 diz que o Estado não pode embaraçar o funcionamento, certo? Dos cultos religiosos. Ele não pode, certo? Agora, ele põe uma exceção, e essa exceção é no sentido de promover, certo, a fé e o bem-estar da sociedade, né? Ele diz, ressalvado na forma da lei, a colaboração por interesse público. Essa colaboração pode ser para o bem-estar da sociedade de uma forma geral, porque a espiritualidade humana, ela precisa, certo, desse trabalhar, desse momento de pandemia, de isolamento, a depressão, certo? A melancolia tem tomado conta de muitas pessoas, certo? Por quê? Porque o serviço religioso é um serviço essencial, é um serviço de saúde espiritual, né? Mente sã, corpo são, né? Então, espírito são, o corpo vai ser são também, vai produzir os hormônios, as quebras químicas necessárias para a saúde e a imunidade do corpo. Enfim, né? Então, não pode embaraçar, é inviolável, certo? Tem que assegurar o livre exercício do culto, tem que garantir a proteção aos locais de culto. Por que está barrando? Então, nós observamos que essas normas fundamentais e direitos fundamentais, eles não podem ser restritos ou suspensos, certo? Salvo se, né? Para o interesse coletivo, né? E aí nós temos que ver a questão das competências. As competências, pastor Leandro, se encontram no artigo 21 ao 25 da Constituição Federal. Também nós temos o 30 com relação aos municípios, certo?
E aí nós temos a competência da União, competência privativa da União, competência comum da União, Estados e municípios, nós temos a competência concorrente desses entes da federação, né? O Brasil, né, é formado pela união indissolúvel dos estados e municípios, né? Então nós temos uma federação e existem essas competências. Então, dentro dessas competências, existe alguma competência para, né, legislar sobre direitos fundamentais? Não, não há. Então, a gente já acende uma luz laranja, certo? Então, por que que tem decreto de governador? Por que que tem decreto de prefeito? Aí a gente vai para frente, a forma, certo? O artigo 19 fala que essa ação de embaraçar ou restringir, ela pode ocorrer por interesse coletivo. Esse interesse da coletividade, no caso de pandemia, interesse de saúde, para proteger a saúde da população e, consequentemente, também a vida, certo? E para evitar abuso de igrejas ou seitas que apregoem princípios que são contrários à vida, certo? Aos direitos, né, do Estado de Direito, né? Então, já observamos de plano que não existe competência para legislar sobre isso, salvo, certo? Né, por interesse coletivo, através de lei. Aí a gente vai para a forma. Pronto. O aspecto formal do ato normativo, ou seja, a sua constitucionalidade. Os atos normativos, existem o que nós chamamos de processo legislativo. Ou seja, existe um processo, existe um procedimento para que ele desague em um fruto. E esse fruto ele pode ser uma lei complementar, pode ser uma lei ordinária, pode ser uma emenda constitucional, pode ser um decreto, pode ser uma resolução, um ato normativo, uma regulamentação, enfim, certo? Qualquer ato normativo, né, dentro da pirâmide, certo, hierárquica do sistema jurídico brasileiro, certo? E aí, em princípio, nenhuma norma pode restringir direitos e garantias fundamentais ou suspendê-los, certo? E aí, quando é que a gente encontra isso aí? Existe, Leandro, duas situações que os direitos e garantias fundamentais podem ser restritos ou suspensos. No caso de estado de defesa, artigo 136, incisos da Constituição Federal, certo? Ou no estado de sítio, artigo 137 a artigo 139 da Constituição Federal, certo? Nestes casos, certo? Em situações de calamidade pública, certo? Como a pandemia do coronavírus, né, está promovendo, certo? O presidente da República, certo, pode decretar estado de defesa e estado de sítio conforme a situação. E o processo, como é esse processo, certo? Ele tem que ter uma motivação, uma justificativa plausível. Dentre essas justificações, nós temos a questão da calamidade pública. O artigo 136, no seu caput, fala, certo? Que o presidente da República pode, depois de ouvir o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, certo? Decretar estado de sítio, né? Como é que se diz? Para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública e a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Ou seja, o argumento da calamidade pública, como é a pandemia de Covid-19, ela poderia dar vazão, certo? Se ouvido esses dois órgãos, o presidente decretaria estado de defesa, depois mandaria para o Congresso Nacional cancelar ou não, certo? Em até 10 dias, certo? Esse decreto. Se o Congresso disser não, aí revogava o decreto. Se o Congresso disser sim, aí mantinha o decreto. E esse decreto de estado de defesa, ele só pode ser por até 30 dias e só pode ter uma renovação por 30 dias. Só. 30 e 30, 60. Certo? E aí, dentro desse decreto, aí no caso, o inciso 1º, a linha A, vai dizer que, para primeiro, inciso 1º, a linha A, vai dizer que ele poderia, então, restringir os direitos de reunião, ainda que exercido no seio das associações.
o próprio inciso primeiro, ele já começa a estipular os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º que poderiam ser restritos. E isso, lógico, não são números cláusulos, não são exauridos, dependendo da circunstância, eles podem ser até ampliados, certo? Mas aí, restrito o direito de reunião, né? Ainda que por associação, nós nos reunimos na igreja para adorar a Deus, né? Somos uma comunidade. Sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica, certo? O inciso 2 fala de ocupação temporária de bens a serviço. O Estado vem, toma um hospital, toma um hotel, toma uma empresa, certo? Com uma finalidade urgente e emergencial, mas depois ele vai pagar, ele vai indenizar, certo? Mas isso só pode ser feito o quê? Através do decreto do presidente da República. É a única autoridade que tem competência para, mediante o processo legislativo próprio, através de um decreto. Esse decreto aqui, ele equivale à lei, né? O princípio da legalidade. Do artigo 19, ele fala conforme lei, né? Mas aqui a própria Constituição excepciona, né? Aqui é o Estado de Defesa. Nós vamos para o artigo 137 e ao 139, nós temos o Estado de Sítio. O que é isso? Se o Estado de Defesa não der certo, o estado de sítio pode ser decretado também pelo presidente da República, certo? E aí, o inciso primeiro do 137 diz: comoção grave de repercussão nacional. Uma calamidade como a Covid, ela está promovendo isso, certo? Então, né, o estado de sítio poderia ser também declaração de guerra, certo? Se a gente estivesse sendo atacado, né? O que é que diz mais? Inciso 2, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Certo? Então, se o Estado de Defesa não der certo, o Estado de Sítio é um plus, é uma rigidez, certo? E o Estado no artigo 138 diz assim: o decreto do Estado de Sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Olha, Leandro, eu só posso restringir direitos e garantias fundamentais no Estado de Defesa, artigo 136, inciso 1º e inciso 2º. Eu só posso suspender direitos e garantias fundamentais no Estado de Sítio, certo? E no artigo 138, certo? Depois, e aí ele diz aqui, no artigo 136, ele diz quais são esses direitos, 139, perdão, do 136 e 139. Ele diz quais são esses direitos, Leandro, que podem ser suspensos, certo? Artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, que entra a questão da comoção, uma calamidade equivale a isso, certo? Só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. E aqui é números cláusulos, ou seja, só podem ser essas, certo? E aí o inciso 4, por exemplo, suspensão da liberdade de reunião. No caso, nesse caso específico. Então, resumindo aqui, doutor Vitor, baseado no artigo, então, 5º, artigo 19 da Constituição, artigo 60, artigo 136 a 139 do nosso aí, corpo constitucional, os decretos para restrição de liberdades fundamentais ou de direitos fundamentais só poderia vir a partir da presidência da República, mediante decreto com autorização do Congresso Nacional. Exatamente. Esse é o processo legislativo para o decreto do Estado de Defesa e o decreto do Estado de Sítio. E aqui, Leandro, observando aqui o 139, incisos 1 ao 4, a obrigação de permanência em local determinado. Fique em casa. Estão mandando, né? Então, a palavra decreto, Leandro, estou decretando, é uma ordem. Você observa que muitos governadores, eles fazem o seguinte: eles baixam o decreto e aí eles dizem, decreto para o comércio, isso, e recomenda para a população aquilo. Eles não dizem que decretam para a população aquilo, eles dizem que uma recomendação é uma coisa, um decreto é uma ordem. Uma recomendação é uma sugestão, um decreto é uma ordem. Só que a sugestão está dentro do decreto. E aí se lança o decreto com força de lei, certo? Com força de lei. Então, nós observamos que somente nesses dois casos. Tem mais uma... Isso aqui são as medidas constitucionais de crise, Leandro.
Só para encerrar esse momento, Leandro, muito se é falado sobre a intervenção. A intervenção, lá no artigo 34 da Constituição, né, 34 a 36, nós temos a intervenção federal, certo? Ou seja, quando a União intervém nos estados, certo? Né? E no Distrito Federal, certo? E nós temos a intervenção do Estado, certo? Nos municípios, certo? Nos municípios. Nós temos, então, o quê? A intervenção federal pode ser feita tanto no Estado ou tanto no município. E a possibilidade do Estado intervir também no município somente. Agora, quando a gente vai para o artigo 34, né, nenhuma das razões que fundamentam a intervenção da federal ou a intervenção estadual é pautada em calamidade pública. Ou seja, em outras palavras, calamidade pública não pode ser motivo para intervenção federal nem para intervenção estadual. Acabou-se. Né? O Estado só pode intervir no município, artigo 35, incisos 1, 2 e 3. Né? Se o quê? Se o município deixar de pagar sem motivo de força maior, por mais de 2 anos consecutivos, dívida fundada, os precatórios. Se não forem prestadas contas devidas na forma da lei, o município prestar contas para o Estado. Certo? Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal para a manutenção e desenvolvimento do ensino das ações de serviços públicos de saúde. Só nesses 3 casos. Acabou-se. Certo? Então, acabou-se. Então, o aspecto formal, certo, da norma, né, para restrição de direitos ou suspensão, certo, de direitos e garantias fundamentais, só por decreto, certo? Só por decreto de estado de sítio ou estado de defesa. A intervenção federal não comporta esse tipo de situação, certo? Ela não prevê isso, a não ser que seja hibridamente ligada ao ato normativo que vai ser, como é que se diz, que está sendo atacado, né? Então, a forma, Leandro, é essa por decreto presidencial. Só o presidente da República pode decretar intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Está lá no artigo 84, né? E no inciso 9 e no inciso 8, né? Outra coisa, Leandro, além do aspecto formal, fora esses casos, certo? Nós temos o princípio da legalidade, certo? O que é que o princípio da legalidade diz? Ó, as demais obrigações, né, que não implicam em restrições ou suspensão de direitos individuais fundamentais somente podem ser impostos mediante lei. Isso aqui, Leandro, é o princípio da legalidade. Essa lei aqui é lei no sentido estrito da palavra, ou seja, é uma lei que tramita no parlamento, é aprovada no parlamento respectivo e depois sancionada pelo executivo. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, nós temos uma medida que eu concordo, que é salutar, nós como cristãos devemos ajudar, né? É o povo mais ordeiro, né, da face da terra tem que ser o povo de Deus, o povo cristão, né? Por exemplo, usar máscara. É obrigatório o uso de máscara quando sai de casa, certo? Eu concordo, mas tecnicamente, juridicamente falando, é inconstitucional. Porque quem é que está mandando? Um decreto. E o que é que a lei, o que é que o inciso 2º do artigo 5º diz? Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso aqui é o princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade é justamente para evitar, né, como é que se diz? Os caprichos do rei, certo? Os caprichos do rei. O Estado surgiu, né? O Estado da República, o Estado Democrático de Direito surgiu para que o quê? Para que a população sirva ao império do rei. Aliás, ao império da lei, perdão. E não ao império do rei. Como aconteceu na França, em Luís XV, ele disse, l'état c'est moi. O Estado sou eu, meu amigo. Quem diz aqui o direito sou eu. Né? Então, o princípio da legalidade, Leandro, certo? Visa proteger isso. Mas, infelizmente, nós estamos vivenciando aí um festival de inconstitucionalidades, certo? Vimos prefeitos aí bloqueando estradas, a justiça entrou, foi provocada e mandou corrigir. Vimos prefeitos no estado do Ceará quebrando estradas de carroçais, certo?
para não ter acesso, certo? Isso é absurdo, certo? Isso é uma arbitrariedade, certo? É sem precedentes, né? E nós temos outras arbitrariedades. Então, assim, esse tipo de restrição, via de regra, é só por decreto presidencial, ou, no caso, por lei, no sentido estrito da palavra, e para favorecer a questão, né, da coletividade, certo, Leandro? Então, é isso que nós estamos vivenciando. É interessante nós observamos o governador do Pernambuco, certo? O governador do Pernambuco parece que proibiu até live, cultos online, certo? Né? E aí, assim, nós estamos vivenciando aqui no município de Juazeiro do Norte essa restrição de deslocamento pode até implicar, certo, nessa proibição de culto online. Graças a Deus que aqui a fiscalização não está tão rígida, certo? Mas poderia acabar implicando nisso, certo? Acabar implicando nisso. Ou seja, o pastor, o padre, o líder espiritual não pode sequer ir para o seu templo, certo? Com a equipe de louvor, aquela equipe mínima, nós uns 5 membros mais ou menos, né? Para fazer lá a gravação, para fazer o louvor, né? E cuidar dos instrumentos. Isso aí é totalmente inconstitucional. Isso é totalmente inconstitucional. Né? Então, assim, esses decretos são inconstitucionais. O que é que poderia ser feito? O Estado poderia restringir? Poderia. Poderia somente ser nesses casos? Não, há uma necessidade coletiva, manda uma lei, está todo mundo imbuído, entre aspas, no mesmo espírito de proteger a saúde e a vida, baixa uma lei aí e pronto, restringe, certo? Restringe o número de crentes, o número de membros da igreja, cada um usando máscara, álcool em gel na entrada, na saída, distanciamento de 1,5 metro, 2, limita reuniões a 50 pessoas. Esse tipo de atitude o Estado pode fazer. Agora, fechar totalmente, certo? Eu entendo, né, que é inconstitucional. No caso, ficou claro a argumentação do doutor Calvão, a partir da Constituição, de que, no aspecto principalmente formal, que esses decretos governamentais e municipais têm sido feitos, ferem diametralmente a Constituição e aí, então, não segue os aspectos constitucionais rígidos para restrição da liberdade individual fundamental. Nesse sentido... São inconstitucionais, tanto materialmente como formalmente. Nesse sentido, gera, então, uma implicação muito polêmica para a prática da igreja, para a prática da vida cristã, que é o seguinte: a gente tem, então, uma autoridade governamental e municipal, que, segundo Romanos 13, toda autoridade é instituída por Deus, Romanos capítulo 13, e ela é instrumento de Deus para nos guiar, para nos conduzir. E a ideia também de devemos ser submissas às autoridades, como também diz o apóstolo Pedro, e essa submissão, aparentemente, ela deve ser, em regra, em todos os aspectos, a não ser naquilo que o Senhor restrinja, que o Senhor nos proíba de nos submeter. Seria algo mais ou menos parecido com a submissão da esposa ao marido, né? Submissa em tudo até o momento que o marido quiser que você peque, aí não. Nesse sentido, a pergunta que fica é, no contexto de decretos inconstitucionais, onde nossa lei maior proíbe o que o Estado e o município têm feito, a partir de um aspecto formal e material. Nesse caso, como cristãos, nós deveríamos obedecer à autoridade do Estado, do município, ou o senhor acha que nesse caso se encaixa na exceção lá de Atos 5, se encaixa no aspecto, então, de que, em certo momento, nós, como cristãos, não somos obrigados a obedecer à autoridade. Nesse caso, o senhor acha que a gente teria o direito, vamos dizer assim, a liberdade de, como igreja, não obedecer à autoridade estatal e municipal, ou municipal? Pois bem, Leandro, então essa terceira pergunta seria mais ou menos isso. A igreja, então, deve obedecer à ordem estatal e constitucional, não é isso? Sim. Como você bem disse, né, existe um princípio cristão básico, que é o princípio da submissão, certo? Então, esse princípio da submissão, ele norteia todos os relacionamentos cristãos, certo? De marido para esposa, de cidadão para com o Estado,
né, de líder eclesiástico para o rebanho para o líder eclesiástico, todos para com Cristo, através da palavra, né? Enfim, há uma submissão generalizada, né? Então, Romanos capítulo 3, versículo 1 ao 7, toda a autoridade constituída por Deus, deve ser obedecida, quem não obedece está se levantando contra o próprio Deus, né? Temos que obedecer por questão de consciência e por temor de ser castigado, né? Aí vai Pedro, escrevendo na 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17, temos que obedecer ao rei. O rei é o presidente da república, é o governador, é o prefeito, certo? Então, nós temos que obedecer, ainda que seja inconstitucional, Leandro, certo? Essa inconstitucionalidade, para o homem médio, ela não é tão flagrante, certo? Para um jurista mediano, ela é flagrante, salvo, né, motivações escusas, motivações ideológicas, aí é outra coisa, certo? Mas nós temos uma norma que diz que 2 mais 2 é 4. Entretanto, muitas pessoas dizem que 2 mais 2 é 22, outros dizem que é 24, outros dizem que é um outro número qualquer. Aí é outra questão. Mas, tirando esses detalhes, certo? O jurista médio, ele compreende isso. Agora, o homem médio não compreende isso, certo? Então, não é uma ordem que seja, para o homem médio, flagrantemente inconstitucional, assim como foi as parteiras lá de Faraó, lá em Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 22. Faraó chamou as parteiras hebreias e disse, quando as hebreias forem dar à luz, vocês tiram lá o bebê, se for homem, mata na hora, se for mulher, deixa viver. Então, aquela ordem imediata, certo? Aquele decreto do governador Faraó, do rei Faraó, né? Ela era flagrantemente ilegal e contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus. As hebreias, as parteiras, desobedeceram o rei, né? E não fizeram isso. Inclusive, Deus as abençoou por conta disso, porque elas tiveram o temor de Deus e não fizeram isso. Mas voltando à questão constitucional, né? A questão legal, né? Atrelada aos princípios cristãos de submissão, de submeter, né, a autoridade por consciência, a autoridade por temor de castigo, a autoridade para não escandalizar, certo? O povo mais ordeiro da face da terra tem que ser cristão, o povo mais comportado da face da terra tem que ser cristão. Então, por conta de todas essas metodologias, nós devemos continuar obedecendo, certo? Até porque passou do limite, passou. Tá? Até porque nós estamos podendo ainda, pelo menos aqui no Ceará. Em Pernambuco o negócio está difícil, já é um plus a mais. Não sei como é que está essa situação. Eu vi um habeas corpus que foi interposto no STJ. Só não vi a petição inicial, mas eu vi a decisão do ministro, né, do STJ. E se o relatório dele estiver correto, a ideia que nós temos é que a peça foi mal redigida, foi mal, né, preparada, né? Mas, enfim, certo? O fato é que ele não deu seguimento ao habeas corpus, indeferiu o habeas corpus que uma deputada estadual do Pernambuco entrou no STJ contra o decreto do governador, né, do Pernambuco, certo? Então, mas nós, como cristãos, devemos o quê? Nos submeter, ainda que inconstitucional esse decreto, ainda que ilegal esse decreto, certo? E buscarmos os meios legais para corrigir essa inconstitucionalidade. Aí, Leandro, você pode perguntar, doutor, quais são esses meios legais? Leandro, esses decretos, eles, como são um festival de inconstitucionalidades, eles quebram o princípio da legalidade, eles afrontam o direito de ir e vir do cidadão, eles afrontam o direito, né, de livre culto, né, do cidadão, certo? Eles embaraçam o culto do cidadão, certo? Então, é uma série de inconstitucionalidades. E quais são os remédios para corrigir isso, certo? Nós temos o habeas corpus, né, quando o direito de ir e vir está sendo ofendido. Quando você tem uma recomendação, certo? Fique em casa. A gente até ajuda, a gente evita, a gente se protege, a gente lava as mãos com sabão, a gente usa máscara, certo? A gente procura fazer uma asepsia melhor, né?
fazer uma vigilância, evitar a aglomeração. Nós fazemos isso. O povo de Deus tem que ajudar a sociedade, na sua saúde, na sua vida, na comunidade que estamos inseridos. Não tem problema, a gente faz isso por questão de consciência. Mas se a gente for para a lei, para a legalidade do ato, não tem. Então, habeas corpus, diretive, fique em casa. Isso é toque de recolher. Só o estado de sítio poderia decretar isso. Certo? Fique em casa, está tolhendo o direito de ir e vir. Certo? Advogados aqui do município de Juazeiro do Norte entraram com mandado de segurança para ter direito de ir ao escritório deles, despachar de lá do escritório dele e atender do escritório dele, porque tem estrutura. Certo? Talvez a peça tenha sido equivocada, porque foi um mandado de segurança, como eles estavam tocando mais na questão do direito de vir, seria melhor um habeas corpus, entraram com o mandado de segurança. Mas, enfim, infelizmente não teve liminar, então acaba quase que perdendo o sentido. Nós temos no caso, doutor Vitor, você disse que o habeas corpus é o instrumento, no caso de ir e vir, é o nosso remédio constitucional para a questão da liberdade. Mas no que diz respeito ao ato do município, a gente poderia entrar, então, com mandado de segurança contra o ato do prefeito? Podemos, sim. Nós temos habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, dentre outras ações. Inclusive a ação civil pública coletiva, o mandado de segurança coletivo, enfim. Certo? E temos autoridades para fazer isso, certo? Autoridades para fazer. Na minha percepção, o instrumento melhor para matar essa questão é a ação popular. A ação popular, ela mata a questão da ilegalidade e da falta de moralidade do ato administrativo, né, dos gestores públicos, certo? E a gente vê uma certa, como é que se diz? Uma certa inércia de muitas autoridades. Pronto. Por quê? Porque inclusive, teve um comentário de um irmão aí que disse: por que as autoridades não reagem diante de tudo isso? A resposta seria essa, doutor? Inércia? Não, essa inércia tem uma razão de ser, certo? Nós estamos vivenciando um festival de inconstitucionalidades, nós estamos vivenciando quase em um estado de exceção, isso é muito triste. As ditaduras aqui que são estado de exceção, certo? Nós estamos experimentando um pouco do que é que as ditaduras vivem, certo? E, né, a ação popular, está mais ao alcance do cidadão comum, do pastor, do padre, do líder religioso, certo? Da fundação religiosa, da comunidade religiosa de uma maneira geral, certo? Porque a ação popular, ela ataca o ato por completo, certo? Então, como eu disse, eu me incomodo de usar uma máscara, eu me incomodo para ajudar. Mas o inciso 2º da Constituição, do artigo 5º da Constituição, diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ótimo. Eu só posso usar máscara se a lei mandar, não decreto. Eu só posso deixar de me reunir se a lei mandar, e não decreto, em casos excepcionais, até porque, né, quando for para favorecer a coletividade, certo? Via de regra, não pode, nem lei pode fazer isso, certo? Né? Restrição e suspensão de direitos fundamentais, só decreto presidencial, naqueles casos específicos, certo? Então, por que essa inércia? É porque, de uma forma geral, né, todo mundo quer que dê certo. Todo mundo quer que dê certo. Todo mundo quer se livrar dessa pandemia, todo mundo quer que as autoridades constituídas deem uma resposta cabal, certo, a essa situação, né? Mas, infelizmente, nós ainda não chegamos nesse ponto. Eu já consigo vislumbrar uma luz no fim do túnel. E outra coisa, para o cristão, né, é diferente, certo? Nós temos uma visão, né, além, a visão da fé é muito mais além, certo? Então finalizando essa pergunta, Leandro, ainda que seja um decreto inconstitucional, nós devemos obedecê-lo, e enquanto obedecemos, a gente entra do outro lado com as ações cabíveis para corrigir a inconstitucionalidade. Nós temos habeas corpus, nós temos mandado de segurança, nós temos ação civil pública, provocando o Ministério Público para interpor essa ação. Se ele não interpuser a ação, né, não propuser a ação, nós entramos com a ação popular, o cidadão pode entrar com a ação popular para ver o que é que dá. Então, no caso, resumindo aqui, os decretos governamentais e municipais são inconstitucionais, mas
por respeito ao princípio da submissão cristã, Romanos 13, 1 Pedro 2, entre outros textos, a gente, então, por enquanto, ainda deve respeitar as nossas autoridades, por mais que estejam erradas. O que aconteceu já também muitas vezes na história, cristãos se submeteram, né, por amor, por submissão, por vislumbrar uma outra pátria, mas, ao mesmo tempo, usar os nossos mecanismos dentro da lei, dentro da Constituição, para poder, então, buscar os nossos direitos e derrubar essas inconstitucionalidades. Isso. Seria isso. Exatamente. E também porque, certo, para o homem médio, certo, esses atos não são flagrantemente inconstitucionais. Então, ainda fica aquela nebulosidade. Não, isso aí é porque ele quer ajudar a saúde, quer, né, ter vida, né, salvar vidas, etc. e tal. Aquela coisa bem ideológica, né? O ideal da norma, né? Sim. Ok, doutor. Estamos indo para o fim. Bem rápido aqui. Teve um comentário aqui de um amigo meu também, doutor... advogado na Paraíba, doutor Hugo Farias, que ele trouxe uma posição, acho que um pouco contrária do senhor, argumentando na ideia de que, apesar de ser inconstitucional, não poderíamos ficar apenas no aspecto formal ou legal, mas olhar para o aspecto teleológico desses decretos, que tem como finalidade a preservação da vida. O que é que o senhor responderia diante dessa argumentação? Pronto, eu vi aqui o comentário dele, que inclusive ainda está parado aqui, ninguém, né, providencialmente ninguém comentou, né? Essa finalidade teleológica, certo? Ela tem um sentido de ser, certo? É por isso que há uma inércia de muitas autoridades, e eu diria até uma inércia conivente do Poder Judiciário, certo? Porque o Poder Judiciário, eu vejo, Leandro, que ou por medo, ou pânico e histeria, tudo misturado, isso aqui é um argumento só, ou por medo, por pânico e histeria, ou por vontade de que dê certo, ou por ideologia política, não reconhece a inconstitucionalidade desses atos. Certo? Por um motivo ou por outro, ele quer ele quer dar foros de constitucionalidade para esses atos inconstitucionais, certo? E aí, na pergunta do participante, certo? A finalidade da lei não é salvar vidas, e por conta, se nós considerarmos o princípio, a finalidade, certo? Não estaria certo, certo? A própria norma, certo? Ela se amolda aos princípios. Na realidade, os princípios é que fomentam, que dão base para as normas, certo? E aí, dentro dessa principiologia, certo? Teleológica, né, como foi mencionado aí, certo? A própria Constituição prevê as autoridades que têm que fazer isso, que não é o governador e não é o prefeito, né, da forma como estão fazendo, certo? Porque é muito mais. Então, Leandro, até completando a pergunta que eu não finalizei, certo? Eu tenho que obedecer e atacar eu tenho que obedecer o decreto inconstitucional e atacá-lo juridicamente, certo? Mas aí você perguntou, não seria o caso de desobediência civil? Aí é que a gente entra, né, Leandro? Biblicamente falando, né, a escritura nos mostra... Bem rapidinho, doutor. Se o tempo acabar da live, pessoal, a gente sai e volta, viu? Para a gente encerrar. Então, fica já avisado, o tempo está acabando, enquanto o doutor responde, se encerrar, a gente volta. Pronto, para finalizar. Então, nós vimos aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego, certo? Na fornalha ardente, lá Daniel capítulo 3, desobedeceram o decreto do rei, certo? Porque era contra a palavra de Deus. Daniel, na cova dos leões, desobedeceu o decreto do rei. O rei disse, não pode ir para o culto, não pode cultuar. Ele desobedeceu e foi para a cova dos leões, certo? Nós temos as parteiras hebreias e vimos que, como você mencionou, Atos 4 e Atos 5, né? Importa primeiro, a constituição do cristão é a Bíblia, a Escritura Sagrada, certo? Então, quando a lei dos homens conflita com as Escrituras, a gente fica com a Escritura. A Constituição não aceita isso, a gente tem que ficar com a Constituição, certo? O cidadão tem que entender isso, certo? Mas o cristão é diferente, o cristão genuíno, certo? Então, assim, a teologia diz que a desobediência civil só deve ser praticada se alguns requisitos forem consistentes, forem apresentados, né? Quais são esses requisitos?
a lei foi injusta e antibíblica, todos os recursos legais, né,